Mara, como é o nome do lugar onde a gente deixa as nossas coisas guardadas na internet? Qual é o nome que eles inventaram para nós? Nuvem. Nuvem. Na verdade, você sabe que aquilo está num hard disk em alguns computadores. A internet é uma indústria física. Ela se vende como uma indústria etérea. Ela usa todas as palavras da internet, são palavras que remetem a essas coisas etéreas, né? Uma das maiores falsidades deles é esta expressão, inteligência artificial. Isso não é nem inteligência, nem é exatamente artificial. Isso é apenas um computador, igual um computador de 8 bits. Só que é um computador muito melhor, mas é absolutamente a mesma coisa. Ele está ligado a um banco de dados. É um banco de dados imenso. Na minha opinião, e o Bill Gates foi fazer publicidade disso porque ele estava desenvolvendo essa porcaria lá para o negócio dele lá. Foi dizer que era a revolução. É uma máquina de plágio. Não há nada ali no texto que você recebeu que não foi Que já pensado por alguém. não foi escrito antes, né? É uma máquina de plágio que plagia atomicamente. Então você não identifica autor nenhum. Mas o que não sente não produz pensamento. O pensamento é consequência da sensação. Não é capaz de compreender o conceito frio quem não sentiu frio. Entende? A máquina não produz originalidade porque ela não tem sensações. O que não quer dizer que a computação seja uma bobagem, que seja inútil. Nem não quer dizer que você ter um bando de informações de boa qualidade ligadas a um computador seja inútil. Não, claro que não é. É muito útil. Mas no momento atual, que nós estamos vivendo é um projeto político de controle da humanidade através da condenação da totalidade de todos nós para estarmos presos à tecnologia. Essa tecnologia não nos é oferecida gratuitamente porque ela é de graça. Ela empregou toda a humanidade. Todos nós produzimos programação para essas empresas sem recebermos nada. Nada. O monopólio da Rede Globo, que é consequência de ações muito desonestas da própria Rede Globo, mas também da incompetência de seus concorrentes, era péssima. Péssimo, era muito ruim, como você bem disse. Você não teria condições de fazer esse programa, nem eu teria esse tempo todo para falar se nós estivéssemos dentro da Rede Globo de 20 anos atrás. Isso é verdade. Mas hoje, eu e você, e a totalidade da classe artística, e todos os seus amigos jornalistas, ganham muito menos do que a meia dúzia que fazia sucesso na Rede Globo. Então a nossa vida melhorou? Em alguma coisa, sim. Eu concordo com você. O Google é um patrão que não controla o conteúdo, porque eu acho que ele controla o conteúdo sem controlar especificamente cada um dos conteúdos. Mas ele controla o conteúdo, no meu modo de ver. Mas, principalmente, é um patrão que não te paga. É um patrão que você que se vire para se pagar. Mas, Pedro, você não acha que o que seria legal, e aí eu vou repetir uma frase sua, não é que assim, o Google, ele vira, então, a TV Globo na milésima potência, né? Porque é muito maior. Não seria melhor, então, que se tivesse mais 100, para que não tenha... O problema é o monopólio, sabe? Tanto antes como hoje. Claro que é. Várias coisas. Primeiro, a questão trabalhista. A humanidade desapareceu com o trabalho garantido, 13º, férias. Você não tem nada disso de trabalho no Google. Os funcionários da Google têm, mas quem produz programação para o Google não tem. Do Google, porque o Google não se comporta como um patrão. Ele se comporta como uma pessoa que te ofereceu uma sociedade, ou uma parceria, melhor dizendo, né? Então, eu acho prematuro para a humanidade o desaparecimento das garantias trabalhistas, no momento em que ainda tantas pessoas vivem em precariedade, entende? Principalmente um país como o Brasil, pobre como o Brasil. Os Estados Unidos é hoje um país pobre. É verdade. Tem muita pobreza nos Estados Unidos. É verdade. E o desemprego que essa tecnologia produz é gigantesco, entende? Então é muito mais complexo. Eu não estou dizendo que é apenas ruim, nem estou dizendo que a Rede Globo, o monopólio da Rede Globo, ou da CBN nos Estados Unidos, da NTSC, sei lá o quê, daquela meia dúzia que tinha lá, era bom. Mas, por exemplo, os Estados Unidos é um bom exemplo. A televisão local americana tinha muito mais força do que a televisão local brasileira. A televisão local brasileira ela era uma mera reprodutora da Globo, ou do SBT, ou do que fosse. Enquanto que a produção local americana tinha valor local, era assistido pelo público local, tinha uma parte maior da programação, tinha uma economia local que girava aquele troço, entende? Talvez você pudesse ter o My News lá, naquela circunstância, como uma televisão local.
E aí, se você obtém uma audiência, se você obtém uma originalidade, você acabava chegando numa programação nacional. Não é o melhor dos mundos, mas é um mundo. Outra coisa também que, Mara, me angustia. Graziella também fala muito nisso. Não há modelo perfeito, se não há uma discussão ética. Você sempre vai encontrar falhas. O Google tem falhas, a Globo tinha falhas, tudo tem falhas. Existe uma necessidade de a tudo acoplar uma discussão ética. Então não é que eu não possa fazer certa coisa, é se eu devo. É justo para com a comunidade que eu faça isto. Sempre me preocupo em estar atento a essa pergunta. E, mais uma vez, também, isso que nunca está permanente, né? O bem comum e o bem individual. A vida humana se dá numa relação entre essas duas coisas. Uma rua é um bem comum. O automóvel que a pessoa tem é um bem individual. Na minha opinião, quanto melhor o bem comum, menor a necessidade de um bem particular excessivamente. Você tem uma boa rua, você não precisa de um carro tão bom. Como eu entendo, tá? A internet, para mim, é uma rua. Eu acho que a internet deveria ser um serviço público, assim como uma rua.